Agora fala um pouquinho de quem era Chico Science, criança. O cão chupando muito. Ele era viradinho, assim. A gente morava perto de uns pés de macaíba, não sei se vocês já viram um pé de macaíba. E aí ele brincando rodou lá e abraçou-se com o pé de macaíba. Eita. Aí chega Chico em casa, mamãe, parecia São Sebastião. Assim, todo flechado, mamãe, 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 pra tirar os espinhos do pé de macaíba dele, assim. Aí ele era essa criança, assim, depois quando ele foi ficando maiorzinho, que ele ia... ele era muito curioso com as artes, ele gostava do cinema e gostava de ir para o cinema. Junto com os meninos também pesquei caranguejo, também conversei com urubu, também catei lixo, porque no fim da rua da gente, é muito interessante, porque tem uma letra de Chico que ele fala, né? Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo e conversar com urubu. Isso era muito a cara da gente, porque lá no final da rua, as ruas ainda não tinham coleta de lixo regular, as pessoas faziam uma montanha de lixo, que eram jogadas entre a rua e o mangue, que era por trás. Tinha um manguezal belíssimo, que hoje não existe mais, um rio que passava ali, e aí tinha aquela montanha de lixo. Eu nunca conversei com o urubu, mas Chico certamente conversava. Mas era divertido, sabe? Não tem uma coisa assim... isso não me marcou de uma forma sofrida, mas muito criativa, boa, lúdica. Eu estava falando esses dias que, como ele foi o quarto, ele veio mais leve, né? Ele foi o quarto e nós outros temos 2 anos de diferença pro outro. Chico dele para mim tem 4. E aí ele veio, meu pai e minha mãe já sabia, a gente já tinha apanhado tudo que tinha que apanhar. Eles já tinham aprendido a criar menino. Aí ficaram mais à vontade para cuidar dele. Que era esse contexto social lá de casa. Porque tinha as reclamações de mamãe no domingo e os discursos de papai na hora do almoço, né? Sempre algum filósofo, algum pedaço, algum trecho de Rui Barbosa, de um poema de Castro Alves. A gente tem uma coisa meio romântica, que era do meu pai. A minha mãe era o feijão, papai era o sonho, assim. Legal. Papai, como Marcelo estava falando, né? Papai fez o clássico e ele gostava dos filósofos, dos poetas. Ele foi uma pessoa que ele teve muita dificuldade para estudar, mas ele era muito dedicado. Então, ele trazia essas referências para a gente, a princípio, essas mais filosóficas e sociais. Depois entra o período de ditadura, aí a gente já estava na ditadura, quando chegou lá em Rio Doce, a gente era 70, 71, final do ano de 1970. E aí, papai já tinha enveredado também pelo movimento sindical, na profissão dele, de uma forma mais comedida, mas ele foi presidente de sindicato e tal. Então, meu pai era louco por ele, porque tinha o nome dele, né? E papai acho que papai era mais pai com ele, sabe? Assim, mais caduco, mais assim, né? E começou essa história da alergia, né? De Chico tendo asma alérgica, e papai ficou desesperado, começou a tirar retrato dele, porque a gente não tinha acesso a essa coisa de máquina fotográfica e tal. Levou ele no estúdio, fez um monte de fotinha, ele numa girafinha, ele não sei como, porque achava que ele ia morrer, eu acho. Tinha uma coisa que a gente gostava muito de MPB, a gente gostava da música brasileira, assim. E Chico não era... Ele ouvia, porque era o que se ouvia em casa, fora as coisas que a gente ouvia, a minha mãe, porque meu pai e minha mãe também eram musicais. Eles gostavam de cantar pra gente, assim, de cantar. E aí, mas não tinha instrumento, não tocava, não tinha ninguém em escola de música. Acho que Chico ainda entrou na banda da escola, adolescentezinho, e tocava um instrumento de sopro, que eu não sei se era corneta ou o que era, um negócio lá. E depois ele começou já com essa história de... Ele ia todo domingo pro aeroporto, ele se interessava pela música, ele ia comprar revista, numa banca de revista que tinha na frente do aeroporto. E aí ele ia no domingo, porque eu acho que no domingo que chegava Bis e não sei mais o que eu não sei quais eram as revistas, mas ele sempre sabia de alguém que não eram os alguéms nossos. Não era Fagner, não era Edinardo, não era Gal, Bethânia, Chico Buarque. Ele encheu a cara. Eu ganhei uma vez do meu namorado, não sabia se era ciúme ou se era que ele não gostava mesmo. Ele encheu a cara de Chico Buarque de suástica. E ele era criança, assim. Outra vez ele rasgou, recebeu uma carta. Eu tinha um namorado em Barbacena. Aí eu recebi a carta
Ele rasgou a carta todinha, depois me deu os pedaços. Com envelope, com Cuidando tudo. da irmã, rapaz, ele tava cuidando. Era Vai o juntar bichinho. agora, É. vai juntar. Mas aí ele era esse cara que gostava já de música. Começou com o Orla Orbe, né? Eu acho que ele tinha ali, eu acho que 16, 17 anos. Eu já não morava aqui, morava em Natal, mas era muito perto. Eu vinha. Primeiro show do Orla Orbe eu fui, lá em Rio Doce, no festival que teve. E depois ele teve aquele Bom Tom Rádio, que era um negócio de... Como é que chama isso? Bebop? O Rogério vai saber melhor. É bebop, como é que é? Hip hop? Hip hop? O cara do hip hop que dança B-boy. dança break. De B-boy. B-boy. B-boy, né? É. Aí ele foi essa coisa aí. É, mas durou pouco tempo também. A Lucital também, aí já era com Luz. Tu foi